Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que alegria estamos aqui juntos em mais um podcast e hoje, através do Espírito Santo de Deus, iremos conhecer os 7 selos do Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 6, o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, recebe o livro selado com 7 selos e inicia os desdobramentos proféticos, numa sequência rápida de acontecimentos já anunciados anteriormente por Jesus, por meio de seus santos profetas e apóstolos. Cada selo aberto por Jesus é a revelação de fatos que ocorrerão no final dos tempos, quando o Cordeiro de Deus recebeu o livro selado da mão do que estava sentado no trono. Jesus assumiu o controle da história universal. Por isso, é o próprio Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, quem abre cada selo. Veja bem, amados, vamos aqui já ver o primeiro selo. O Cordeiro abre o primeiro selo e aparece um cavalo branco. O anticristo se apresentará como o salvador do mundo através de uma falsa paz e um governo ilusório. Está aqui, amados, vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 2, fala assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Satanás irá, amados, enganar até os próprios escolhidos, se mostrando que ele é o Salvador universal. E a palavra já nos mostra que Jesus, ele sendo o nosso próprio Deus, o nosso Rei da Glória, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já nos deixou aqui, amados, mostrado que o anticristo, ele vai se apresentar como um governador mundial, mas estará nos enganando. E aqui o Cordeiro está revelando como se dará o início do governo do anticristo, cuja cor branca revela uma falsa aparência de paz, para galgar popularidade e simpatia do povo. Ele se apresentará bonzinho no começo. Este primeiro selo é descrito no sermão profético de Jesus acerca do final dos tempos. Está lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 4 ao 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Repito o que o Espírito Santo estava colocando aqui em minha boca. Serão enganados até aqueles escolhidos, amados. Nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que querem nos enganar, com aquele, amado, que virá e que é o anticristo se mostrando de bonzinho para enganar toda a humanidade. E Jesus nos alerta antes. O segundo selo, o Cordeiro abre o segundo selo e aparece um cavalo vermelho, simbolizando guerra na terra e muito sangue derramado, à medida que o anticristo galga poder sobre as nações. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se lhe matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O diabo quer a destruição, amados, da humanidade, porque Deus nos criou para amá-lo ele em espírito e em verdade. Deus nos criou, amados, a sua imagem e semelhança. E Deus nos ama de uma tal maneira, lá a palavra nos diz em João capítulo 3, no versículo 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para nos salvar, nos resgatar da mão do anticristo, do diabo, nos libertar da morte, para nos dar uma salvação eterna, amados. Deus nos deu o seu Filho unigênito, único. Olha o amor que Deus tem por mim, por vocês. E esses selos do Apocalipse, ele já nos traz um futuro, e um futuro próximo daquilo que nós já estamos vendo, muitas coisas acontecendo. Um futuro, amados, que eu e você, nesse momento, temos que estar alertas para não sermos enganados de maneira alguma, porque Jesus está às portas, em breve ele virá e levará a sua igreja. E continuando aqui, o Cordeiro revela a outra face do anticristo nesse segundo selo, seu poder bélico e a sua determinação em derramar sangue, caso alguém ouse desafiar o seu governo. A grande espada que este cavaleiro recebe demonstra sua grande aptidão para a guerra. O cavaleiro anterior já havia saído com um arco, outro símbolo da guerra, o que demonstra a ligação profética que existe entre esses dois cavaleiros do mal. Este segundo selo é descrito no sermão profético de Jesus acerca dos finais dos tempos. Está lá em Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amados, nós temos visto muitas guerras, muitos problemas mundiais, muitos derramamentos de sangue, muitas mortes. E nós temos, meu irmão, minha irmã, que entender que essas mensagens que Jesus deixou para nós lá em Apocalipse, era para nos realmente deixarmos avisados de todo o perigo que podemos ocorrer contra nós, que podem ocorrer contra nós. O cavalo é apresentado na Bíblia, amados, como símbolo de batalha e poderio militar. Quase todas as vezes em que o cavalo é citado na Bíblia, se associa a batalha, guerra e poderio militar. Então nós temos que ter esse entendimento dessas visões que João, quando estava lá na ilha de Patmos, foi avisado. Jesus trouxe essas revelações a ele para deixar para nós escritos para nós nas Escrituras, para que nós pudéssemos não sermos enganados. Você vê que Deus está falando muito de eu e você não sermos enganados pelos inimigos, nem carnais e nem espirituais, não sermos enganados pelo anticristo, amado. Jesus deixou claro, o mundo jaz do maligno, ele reina aqui nessa terra, mas ele não pode ter o poder sobre mim e sobre vocês, que aceitaram Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Vamos ao terceiro selo. O Cordeiro abre o terceiro selo e aparece um cavalo preto. Fome mundial, sem precedentes, resultante das guerras e suas consequências. Está lá, Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, vamos ler. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro.
e não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto com seu cavaleiro simboliza uma grande fome, amados. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será grande. A fome se alastará por todo o mundo. O azeite e o vinho referem-se à oliveira e à videira, que não sofrem tanto na seca quanto os cereais. Embora tenha havido fome durante a época da igreja, esse trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. Veja, amados, a tribulação que o povo irá passar por não ter aceitado Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, por não ter querido amá-lo em espírito e verdade, ou por ter até aceito Ele e ter abandonado Jesus Cristo. Então, amados, esses que não querem saber de Jesus, e não sou eu que vou julgá-lo, porque a própria palavra diz, não julgueis para não ser julgados, mas tudo indica que aqueles que não quiserem nada com Jesus Cristo, abandoná-lo, não estiverem esperando Ele, esses ficarão para trás. Jesus voltará e levará a sua igreja, a sua noiva, aqueles que os esperam todos os dias, esses ficarão para trás, amados. E ficarão numa grande tribulação. E olha aqui, continuando, amados. Aqui o Cordeiro revela, como foi dito, as consequências da guerra trazida pelo cavaleiro anterior. Quando as nações entram em guerra, não sobra tempo para plantar e produzir alimentos. O resultado disso é a fome e a carestia em decorrência de falta de alimentos. A cor preta é o símbolo da fome e reflete as grandes consequências sociais oriundas das guerras provocadas pelo cavaleiro anterior. A balança na mão desse cavaleiro do mal representa o controle econômico e a escassez de produtos de primeira necessidade. A grande voz que apareceu provocando uma grande fome em escala mundial. Esse terceiro selo é descrito por Jesus em seu sermão profético acerca do final dos tempos nos seguintes termos. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 11, fala assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amados, eu não sei em que época você pode ouvir esse podcast, mas nós já vimos grandes sinais nos céus. Nós já vimos grandes coisas acontecerem que a Bíblia já tinha nos relatado acontecer nos céus. Ultimamente nós estamos vendo guerras, destruições, estamos vendo países passando necessidades. E creio eu, amados, que a palavra de Deus já está se cumprindo, nós já estamos em Apocalipse. A escassez de alimentos provocada pelas guerras levará, amados, a uma grande luta entre reinos e nações por fornecimento de alimentos, principalmente entre as grandes nações produtoras. Nós estamos vendo aí grandes nações que produzem trigo, mas eles estão em guerra. São produtores de outros alimentos, mas eles estão em guerra, então não estão produzindo nada. E na verdade, amados, não se produz, e também aquilo que estava produzido numa guerra, ela é destruída. Olha o que o quarto selo fala: o cordeiro abre o quarto selo e aparece um cavalo amarelo. Um quarto
da população mundial é eliminado pela fome, pela peste e pela guerra. Amados, nós estamos passando isso agora, atualmente. A fome está alcançando muitos países. Estamos aí com essa peste do coronavírus, as mutações do coronavírus, entre outras variantes, e as guerras que estão acontecendo. Aqui o Cordeiro, amados, revela as consequências trazidas pelos cavaleiros anteriores. A guerra, a tirania e a falta de alimentos ceifarão milhões de vidas no planeta. É o que está acontecendo. A cor amarela desse cavaleiro no original grego é chloros, que significa verde claro, amarelento e pálido, simbolizando uma cor doentia e repulsiva, a qual representa a pestilência e a morte. Quando você vê uma pessoa amarela, você fala, nossa, você está anêmico. Amados, eu já vi uma pessoa, eu nunca, na minha vida, achei que poderia haver uma pessoa com uma cor verde. Eu já vi uma pessoa enferma, a pessoa com uma cor verde. Parece brincadeira, mas não é. Essas são as pestes e a morte que está chegando para essas pessoas. O fato deste quarto cavaleiro ser chamado de morte e inferno nos mostra que a guerra, a fome e as pestilências introduzidas pelos cavaleiros anteriores resultarão em muitas mortes, levando as pessoas ao inferno. Olha que coisa horrível, amados. E isso está lá em Apocalipse capítulo 6, no versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amados, estamos passando por esse problema atualmente no nosso mundo. Então nós podemos notar que nós já estamos vivendo um apocalipse. E o que está faltando para você vir para Jesus, o que está faltando, meu irmão, minha irmã, você correr para Deus, ficar firme com Jesus para que a sua vida, a sua alma seja salva. O que está faltando de você levar a sua família para a presença de Deus. Será que isso não dá temor a você? Porque a mim dá. Será que isso não dá um desespero a você? Para mim, amados, eu tenho a certeza e a confiança daquele que morreu por mim naquela cruz, Jesus Cristo. Ele irá me salvar, a mim e a minha família, e nos libertará de toda tribulação, de todo mal, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor sempre. O quinto selo, o Cordeiro abre o quinto selo e revela uma grande perseguição mundial ao cristianismo. Quantos países estão perseguindo os cristãos atualmente? Mártires e mais mártires morrerão nesse tempo por não aceitarem o regime do anticristo. Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Amados, nós já vimos
o sol se tornar negro. Realmente, o mundo viu isso. Nós já vimos, amados, as estrelas, muitos já compartilharam as estrelas do céu caindo sobre a terra. Mas como que é isso, Bispo Moacir? Veja bem, amados, alguns anos atrás nós vimos bolas de fogo caindo do céu sobre a terra, um momento que ninguém esperava. É uma alusão, e nós temos que interpretar, amados, cada vez mais. Nós já vimos, amados, muitas coisas, eu repito para você, nós já vimos muita coisa acontecer, o que a Bíblia já nos relatou, são inúmeras. E aqui o Cordeiro revela uma perseguição atroz que resultará em muitos mártires daqueles que recusarem o regime do anticristo. As pessoas não vão querer mais que se adorem a Jesus Cristo, e sim a besta. Que se adorem a Ele, e muitos vão se curvar, infelizmente, amados. E este quinto selo é descrito no sermão profético de Jesus, que Jesus fez acerca dos finais dos tempos. Está lá em Lucas capítulo 21, no versículo 12 ao 19. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome, por amor a Jesus, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Muitos podem dizer, Bispo Moacir, mas eu vou sofrer, eu vou morrer, vão me matar, vão me torturar por causa de Cristo. Amados, é melhor você ser torturado, é melhor você morrer em nome de Cristo e ter a sua alma salva para uma vida eterna, do que você negar a Jesus Cristo e ter uma vida lá no inferno. Você ser torturado pelo fogo do inferno eternamente, amados. A carne, ela vai ser destruída, mas a alma, ela tem que ter uma vida eterna com Jesus Cristo lá no céu. Por isso que Jesus disse, aquele que me negar aqui na terra, eu negarei ele lá no céu. Nós não podemos negar Jesus Cristo de maneira alguma, amados. Nós temos que estar firmes com Jesus até a sua volta, até a volta do Senhor. Você vê, amados, que a palavra fala, no versículo 12, um grande tremor de terra, os juízos catastróficos de Deus descritos aqui abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da terra. Isso ainda não é o fim da tribulação. Olha só, amados, quando as pessoas estiverem nessa tribulação, nós estamos falando aqui de algo, amados, as aberturas desse selo se ocorrerão quando menos nós esperarmos. Quando menos esperarmos, amados, se farão essas aberturas de selo.
Nós estamos vendo aqui, podemos já estar vivendo, amados, algumas aberturas de selo agora. E as coisas, quanto mais abertura de selo vai chegando, provavelmente as pessoas vão ficar na tribulação. E Deus não quer que eu e você fiquemos na tribulação. Jesus, ele quer vir e buscar eu e você, aqueles que estão aguardando ele, amados. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Tenha isso na sua mente. O sexto selo, o Cordeiro abre o sexto selo e revela grandes sinais astronômicos no sistema solar e na Terra. Então você vê, amados, catástrofes físicas no céu e na terra. Um grande terremoto, estou aqui repetindo para você, fará a terra tremer, fumaça e cinza escurecerão o céu, como já foi falado. Deus será visto no seu trono, no seu juízo, o que apavorará os ímpios. Está aqui, Apocalipse capítulo 6, no versículo 14 ao 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos servos, e todos livres, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Amados, quando todos virem o nosso Deus sentado no seu trono, quando eles virem Jesus Cristo voltando, amados, na sua segunda vinda, aparecer sobre as nuvens, todos tremerão, todos correrão, porque verão que realmente Jesus Cristo é o Messias, é o nosso Salvador. E o sexto selo é descrito no sermão profético de Jesus acerca do fim do mundo. Está lá em Lucas 21, versículo 25 ao 27. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. O sétimo selo. O Cordeiro abre o sétimo selo e faz uma pequena pausa antes dos desdobramentos proféticos mais agudos. Há um silêncio no céu por quase meia hora e anúncio do que toque das 7 trombetas pelos 7 anjos. À medida que a grande tribulação vai se aproximando de sua metade, João assistiu em vivas cores um filme escatológico cujo enredo é dirigido pelo próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá, amados, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amados, nós somos os eleitos, nós somos os fiéis que estamos acreditando em Jesus, na sua volta, verdadeiramente. Este sétimo selo, amados, irá se cumprir em breve. Você está vendo que está sendo
o Espírito Santo está afirmando muitas vezes que nós já estamos no Apocalipse. Mas em breve esse 7º selo se abrirá, amados. E aqueles que nunca quiseram nada com Jesus sofrerão. Aqueles que não querem nada, não quiserem aceitar Jesus como seu Salvador, amados, sofrerão os danos da segunda morte. E essa segunda morte não é para o céu, não. Essa segunda morte é lá para o inferno. Então, amados, nós temos que ter a certeza da vitória que Jesus tem para nós. Olha o que a palavra fala lá em Mateus capítulo 24, no versículo 21, 22 e versículo 31. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, numa carne se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados, o Senhor virá, arrebatará a sua igreja, levará os seus salvos, os seus eleitos, os seus fiéis que acreditam em Jesus até o final. Nós seremos arrebatados ao céu. Ah, Bispo Moacir, aqueles que já morreram, aqueles que morreram acreditando que Jesus voltaria, que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Salvador, o Senhor os chamará também, os espíritos, aqueles que morreram, para se encontrarem numa grande festa no céu. E ali o Senhor nos levará, amados, para uma vida eterna, para morar com Ele lá no céu. Porque a morte já foi derrotada por Jesus Cristo. A morte não tem o poder sobre nós. E, amados, e ainda aqueles que ficarem, os dias deles serão abreviados. Ainda o Senhor com amor, amados, com grande amor, irá abreviar o dia dos escolhidos, ainda aqueles que não estavam querendo, mas ficaram na tribulação, não estavam querendo Cristo, mas ainda ficaram na tribulação, amados. Mas são escolhidos, são eleitos por Jesus, mas por algum motivo acabaram ainda deixando Jesus de lado, mas são escolhidos do Senhor. A palavra fala, amados, que esses dias serão abreviados. Como que ele vai ser abreviado, amados? O Senhor enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos na tribulação desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não é arrebatamento. O arrebatamento já foi. Esses anjos virão e pegarão esses escolhidos e tirarão dessa tribulação. Amados, aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Não espere chegar o último selo. Não espere, amados, os selos chegarem no final. Eu creio que nós já estamos vivendo, alguns selos já estão sendo abertos. Eu creio nisso, amados, porque já estamos vivendo a peste, já estamos vivendo as guerras, já está vivendo a fome, no mundo, muitas pessoas passando necessidades, amados, e cada vez mais as coisas estão piorando. Então aceite agora Jesus como seu único, exclusivo Salvador, amados, e siga Jesus. Se apegue com Ele, faça parte desse corpo que é santo, porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos libertar de todo mal, amados. E quero aqui, para fazer o apelo, trazer aqui
antes para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Somente Jesus, amados, pode nos libertar da ira futura, da ira de Deus sobre aqueles que não querem saber de nada. Então aceite agora Jesus como seu Salvador e diga assim comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra, a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, tenho certeza que o seu nome está escrito nos livros da vida, no livro da vida do Senhor. Jesus viu que você aceitou Ele como seu Salvador, que você creu que Ele é Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e que você crê que Deus ressuscitou Ele dos mortos. Então, amados, fique firme com Jesus. Siga Jesus Cristo. Eu convido você a vir ao nosso ministério da Igreja da Aliança com Deus. Nos siga no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, toque no sininho para que todas as vezes que nós ministrarmos uma palavra, você seja notificado. E passe esse podcast à frente. Passe todas as mensagens desse podcast à frente, meu irmão, minha irmã. Salve mais vidas, salve mais almas. Salve a sua família através da verdadeira palavra do Senhor. Eu sou o Bispo Moacir Souza. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até semana que vem no próximo podcast, em nome de Jesus.